Olá, boa tarde a todos, né? Primeiramente, obrigado pela presença de todos aí, né? Então vamos mais para uma palestra aqui no Latinoair 2020. Agradecer o convite aí por estar aí compartilhando conhecimento aí e já vou fazer uma breve apresentação minha. Oi, eu sou o Dani, né? Daniel, meu nome, alguns me chamam de Dani. Eu sou um mero sysadmin, né? Eu faço tudo, né? Mais indo para a cultura DevOps e tal, né? Implementações, enfim, um sysadmin evoluído. Então, a palestra que vamos tratar hoje aqui é sobre rodar containers com Podman, né? Então, vamos lá mostrar um pouco do Podman, que é uma alternativa ao Docker. Então, acho que todo mundo conhece aí o Docker, então agora temos uma alternativa ao Docker, que é o Podman, né? Que é bem tranquilo, bem fácil. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse carinha aí, né? O que é o Podman? Né? Ele é um mecanismo de container, né? Ele não tem um daemon, ele não fica executando um daemon, né? Serve para te desenvolver, gerenciar, executar os containers, né? Seu sistema Linux aí. Como falei, né? Ele não tem um daemon. Tu pode fazer a instalação dele, é muito simples, muito fácil, né? No caso aqui, eu utilizo o Fedora, então eu dou lá um dnf install podman, ele já vai instalar para mim e eu já posso lá e sair executando os comandos, ele já vai estar rodando sem problema algum, né? Algumas vantagens de se utilizar o Podman, né? É que ele não precisa, não tem um daemon, né? Então, tu não precisa iniciar e parar serviços e tal, então não tem problema lá do serviço do daemon parar e todos os teus containers que estão rodando serem interrompidos. Então, não vai ter esse problema aí de dar algum problema, de não subir o daemon, aí teus containers não sobem. Então, ele não tem. Pode ser executado como root ou no rootless. Então, tu pode estar executando ali com o seu usuário comum ali, sem problema algum, que até por questão de segurança é bem ideal tu rodar os teus containers com algum usuário que não tenha um privilégio elevado, um usuário root, tal, até para questão de segurança mesmo, né? Até mesmo para a gente não fazer algumas besteirinhas, executando tudo como root, né? Como geralmente a galera que trabalha com infra, com sysadmin, trabalha com infra, e o pessoal tem bastante histórias para contar. Possui isolamentos entre pods e containers, então tu pode ter um pod, tu pode ter um container totalmente rodando isoladamente, tu pode ter um ambiente de homologação, ter um ambiente de produção, tudo rodando ali na mesma máquina, ali junto com o Podman, ali não tem problema nenhum, eles vão rodar isoladamente. Então, é bem tranquilo mesmo, né? A abordagem do Podman, ele simplesmente ele interage diretamente com o registro de imagens, com o container, com o armazenamento de imagens, com o kernel do Linux, né? E por meio de um container runc, né? Um processo de tempo de execução, que não é um daemon. Então, é bem tranquilo, bem simples, né? Aqui tem uma imagem dele, né? Como é que é? Uma imagenzinha bem simples, como é que funciona o Podman. Interage ali com registro de imagens, com container, com imagens e com o kernel ali. Então é bem simples assim, e é bem legal assim de trabalhar com ele, de usar ele, é bem simples mesmo, né? Para a galera que utiliza o Docker e vai testar o Podman, os comandos são praticamente idênticos, né? Então são muito parecidos mesmo. Então o pessoal não vai ter problema de migrar do Docker para o Podman. Então o pessoal que tem bastante vivência com Docker, ao ir para o Podman, não vai ter uma diferença muito grande, não, vai até
ser bem rápido mesmo, vai absorver bem rápido mesmo, né? No site oficial do Podman.io tem ali uma informação, né, caso que tu queira utilizar o Podman e tu conhece bastante o Docker. Tu pode criar um alias do comando Docker e do Podman. Então, em vez de tu digitar o Podman, tu pode digitar Docker, né? Então, tu pode fazer isso, criar um alias, né? Particularmente, eu procuro, eu não recomendo fazer isso, né? Então, eu prefiro usar os nomes corretos ali, até mesmo para não gerar confusão, né? Então, vamos usar o nome correto e tal, para não ter muito problema, né? Uma coisa bem interessante em relação de utilização do Podman, né, que tu tem uma transição para o Kubernetes, né, que o Podman também ele trabalha com pods, né, que o pod ele foi introduzido pelo Kubernetes, né, então no Podman esse conceito de pods eles são semelhantes ao do Kubernetes, né, ou seja, tu tem ali o teu container, ou tu tem um pod ali com vários containers ali dentro, né, rodando na tua máquina local. Tu gera toda as informações que estão rodando ali, informação do container, portas, teu nome, enfim, tudo, tu gera um arquivo YAML, né, e tu pode importar ele no teu ambiente Kubernetes. Lógico que tu vai ter que fazer alguns ajustes finos ali no teu arquivinho ali, mas ele vai subir tranquilamente ali num ambiente Kubernetes, né? Até mesmo pro pessoal que às vezes está com uma máquina que não tem muito recurso, tu não consegue subir um ambiente Kubernetes na tua máquina, subir um Minikube, então, né, até mesmo tu pode fazer tudo local na tua máquina, tu pode passar para um outro colega, né, para ele subir na máquina dele com Podman também, então tu gera um arquivinho YAML e é bem tranquilo e é bem prático também, né? Isso aí eu vou mostrar logo mais para vocês. Aí, cara, tá... No momento que tu instala o Podman, se tu der uma olhada ali no help ali, ele vai listar centenas de informações, né? Então, são os comandos do Podman. Se tu analisar ali, tem o attach, tem build, tem commute, cp, diff, exec, history, help, images, image, import, info, init, kill, load, enfim, são os comandos muito similares ao Docker. Então, para quem tem vivência com Docker, como eu falei, o aprendizado com Podman é muito rápido, né? Então, e é bem simples de se usar o Podman, né? Então, lista de comandos ali é muito similar mesmo. Então, não tem erro, né? Um fato interessante no Podman, né, no caso aqui eu estou usando uma máquina, sou usuário do Fedora, então no Fedora, utilizando o Podman, eu tenho os registros de onde é que está registradas as imagens, né? Então, por exemplo, se eu quiser usar um container do Fedora, eu vou lá dar um Podman pull Fedora, última versão, ele vai pesquisar nos repositórios ali, nos registros, e vai verificar ali, ó, primeiro, Fedora Project, ele vai encontrar o container que eu quero, a imagem, e vai baixar para minha máquina. Perfeito. Se eu quiser usar uma imagem da Red Hat, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pesquisar primeiro no Fedora Project, né? Ele não vai encontrar, vai gerar um erro, não encontrei aqui, ele vai para o outro repositório. Aí vai localizar e vai baixar a imagem aqui para minha máquina. Mesma coisa com o CentOS. Eu quero uma imagem do CentOS, ele vai pesquisar no Fedora Project, vai pesquisar no da Red Hat, vai pesquisar no CentOS, vai localizar e vai fazer o download para minha máquina, né? Por exemplo, se eu vou fazer um pull da imagem do Apache, do HTTP,
Nginx, ele vai pesquisar nesses três, ele não vai encontrar, ele vai dar erro, né? Aí vai chegar na vez do Docker.io, aí ele vai encontrar e vai baixar a imagem ali para sua máquina, né? Então, ali eu estou usando o exemplo, né? Como eu sei que essa imagem do HTTP já tem lá no pessoal do Docker, então eu coloco o caminho inteiro já para ir bem mais rápido, né? Dou um podman pool, Docker.io, library, HTTP. Né? Se quiser usar o Nginx também, mesma coisa, outros container, né? Tudo colocando ali o caminho completo, ele já vai fazer o download para mim sem problema nenhum, né? Se vocês observarem ali, o comando é similar ao Docker, né? E aqui eu estou subindo o container ali do HTTP, né? Dou um podman run, né? Passo os parâmetros ali exatamente igual Docker, não tem nada de diferente, né? A porta e o container ali da imagem. E logo abaixo ali, né, se eu rodar o comando podman ps, que é similar ao docker ps, ele vai me listar ali container ID, o nome da imagem, o comando que está sendo executado, a criação, o status, a porta, né, o nome, como eu não defini nenhum nome, ele colocou um aleatório, né, e se eu quiser colocar um nome, vai aparecer o nome certinho. Então, ali, para vocês não tem, para quem tem vivência com Docker, isso aqui é bem tranquilo, né? E como eu falei, né, o Podman pode utilizar pods, né? Então eu posso criar um pod, né, e colocar os containers ali dentro. Por exemplo, eu criei um pod ali, e dei o nome de web, né? Então o que eu vou rodar dentro desse pod? Eu vou rodar um banco de dados, um MariaDB, e eu vou rodar um WordPress aqui para mim, né? Então vou ter esses dois containers. Na criação do pod, ele vai criar um container para mim com o nome infra. Esse container não vai fazer nada, ele só vai ter as informações da criação do pod, o nome do pod, das portas que eu determinei, enfim, vai ter as informações tudo ali, para quando eu ir adicionando os containers, ele saber que o pod está ali, está funcionando e está ok. Uma coisa interessante, que é bom a gente saber, por exemplo, se eu vou subir ali um WordPress, então eu defini a porta 8181 para a porta 80 e para o meu WordPress. Aí eu tenho o banco de dados MySQL, né, o MariaDB, né, e eu quero colocar a porta 3306. Depois que foi criado o pod, eu não consigo adicionar essa porta. Então não tem como. Então eu tenho que remover esse pod e recriar ela de novo com mais essa informação. Então, não tem como eu ir adicionando mais informações no pod ali, mais parâmetros ali. Então, não tem. Então, eu vou ter que recriar tudo de novo. Então, mas também não tem problema. Vai ali, remove, recria tudo de novo, é rapidinho ali. Pode até fazer de forma automatizada, né? Então, para a gente trabalhar com pod, né, dentro do Podman, ali é só chamar o comando do Podman, pod, dá um menos help, ele vai listar ali como é que a gente gerencia os pods, né, com o Podman, né? Então, o comando Podman, pod, create, exist, dá um kill, dá um prune, um ps, um restart, rm, um start, status, enfim, tá praticamente bem tranquilo ali, a documentação ali, excelente, bem nítida, não tem, até o aprendizado foi muito rápido. Então, e para quem tem vivência com Docker, isso aqui é bem tranquilo, né? Vamos lá, eu vou criar ali um pod com o nome web e vou definir a porta 8181 para a porta 80. E é o seguinte, né, como eu passei aquele parâmetro só de porta, e eu já criei, então eu não posso adicionar uma outra porta. Então, se eu quiser fazer isso aí, eu vou ter que remover e recriar de novo. Após isso, eu posso verificar se a criação do meu pod ficou ok. Então, roda ali o comando podman pod ls. Ele vai me mostrar ali o pod ID, o nome do meu pod, o status que foi criado, o tempo da criação,
e a quantidade de containers que tem nele e a ID da infra, né? Como eu falei ali, ó, já tem um container rodando, eu criei o pod e já tem um container rodando. Então, é aquele container que eu falei ali com o nomezinho infra. Então, ele vai, todo pod que tu cria, ele vai ficar aquele container ali. Né? Então, vamos lá. Então, como eu comentei ali, vamos subir 2 containers, um que é o banco de dados MariaDB e o outro vai ser o nosso WordPress. Então, os parâmetros, se vocês analisarem ali, é exatamente igual. Né? A única diferença que tem ali é que tem após ali o restart, ali tem o menos pod, que aí eu vou dar o nome do pod que foi criado, né? O nome, lá embaixo ali, o nome do meu container, né? E a aplicação que vai rodar ali, que é o MariaDB. Então, ele vai subir já dentro daquele pod ali. Né? E o outro container ali é o WordPress, é exatamente a mesma coisa. Passei o parâmetro ali, vai colocar no pod. Se eu tivesse um outro pod, eu ia colocar o nome do outro para ele criar dentro do pod correspondente ao nome que eu informei ali. Né? Após isso, mesma coisa, né? Eu vou listar ali o meu pod, ele vai me informar ali que já tem 3 containers rodando, eu posso ter mais, enfim. E logo abaixo ali tem o podman ps -a -pod. O que ele vai passar informação para mim? Ele vai passar todos os containers que estão rodando no meu podman e mais se tem algum pod criado, quais são os containers que estão nesse pod rodando. Então, ele vai mostrar tudo que está rodando ali. Então, os 3 primeiros containers ali que estão rodando ali, tem o container ID, o nome, o comando, criação de status, a porta, o nome, o pod ID e o nome do pod. Né? Então, vejo que o último lá, que era do Apache, lá do HTTP, ele não pertence a nenhum pod, né? Por isso que ele não aparece nada ali. Então, ele está totalmente isolado ali. Né? Como eu falei para vocês, eu posso gerar um arquivo YAML do meu ambiente que está rodando no Podman na minha máquina, né, com um comando bem tranquilo, que é o podman generate cube -f, aí eu dou o nome do arquivo.yaml, aí eu gerei esse arquivo. É um arquivo um pouco extenso, né, muito grande. Né, se vocês notarem ali, bem à direita acima, na terceira linha, ele já vai passar um informativo para ti, né, de como que tu pode subir no ambiente Kubernetes. Dá um kubectl, create -f e o nome do arquivo.yaml. Né? Aí, se tu quiser alterar alguma coisa, nome do usuário, banco de dados, algumas informações, tu fica à vontade. Né? Aí tem que fazer alguns ajustes finos aí, então é bem tranquilo. Né? Aqui eu estou usando um exemplo, que eu estou subindo ele numa outra máquina, né? Agora eu estou subindo num Fedora CoreOS, né? Que agora vem por padrão o Podman. Né? Ali eu não tenho nenhum pod criado, não tenho nada. Então eu vou executar um comando muito simples, que é o podman play cube, o arquivo.yaml. Né? O que ele vai fazer? Ele já vai criar o pod para mim, vai baixar as imagens e já vai subir. E logo abaixo que eu executar o comando, né, podman ps -a -pod, ele já vai listar minha infra ali rodando bonitinho ali, sem problema algum ali. Então é muito fácil, muito simples, né, se trabalhar com Podman. Né. Uma coisa que o pessoal deve estar se perguntando, né, tá, mas se não tem um daemon, como é que eu faço para, quando eu reiniciar minha máquina, o container iniciar junto com a máquina? Né? Então, a partir da versão 2.0 do Podman, já está na versão 2.1 alguma coisa, né, foi criado ali um parâmetro que automatiza para te criar, né, um arquivinho systemd. Antigamente, né, o pessoal reclamava muito que tu mesmo tinha que criar na mão o arquivo do systemd para o teu container subir, né, ao iniciar da máquina. Né? E às vezes isso geralmente ocorre erro, né, principalmente erro de digitação, né,
Eu falo por mim mesmo, que quando eu fui criar também, às vezes esquecia alguma coisinha e dava erro e tal. Então, com o Podman, ele vai gerar para ti um arquivinho do systemd, tu vai ter que passar o parâmetro e o nome do teu pod ou o nome do teu container que está rodando, né? Aí ele vai gerar. No meu caso, como é um pod, eu tenho 2 containers, então ele vai gerar um arquivo para o meu pod e vai gerar mais 2 arquivos, um para cada container, né? Então, é muito simples. Gera na hora para ti, tu não precisa ter o estresse de criar na mão esse arquivo aqui para ti. Então, isso facilita muito a utilização, né, do systemd com o Podman. Aí depois tu só joga lá no diretório correspondente, dá um reload no daemon e dá um restart na máquina, né? Sempre é bom dar um restart na máquina, né? Porque eu conheço colegas que eles às vezes esquecem desse detalhezinho de testar se realmente a aplicação, se o container vai subir após reiniciar a máquina e tal, né? Isso aí eu pego muito, às vezes até no plantão, né? Então, com esse comando aí, tu já gera para ti de uma forma muito rápida, né, tranquila, sem estresse, e rapidinho ali tu já pode reiniciar os teus containers tranquilo, né, ao iniciar as áreas da máquina, né? Ali do que de ficar digitando tudo isso manualmente e tal. Então, às vezes pode ter erro de digitação, pode esquecer algum parâmetro e pode ocorrer do container não iniciar junto com a inicialização do sistema, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha atiçado a curiosidade de vocês em testar o Podman, né? Então vamos ver aqui as perguntas aqui, né? Ali o Panda Titã Informática perguntou qual seria o caminho de estudo inicial ideal para quem quiser aprender o uso da estrutura Podman nível programador. Eu acho que o caminho inicial, é que tu seja curioso, tu queira aprender, né? Eu acho que esse é o fator principal, tu querer aprender, né? Então, tu tendo essa vontade de aprender, então tudo vai ficar para quem, claro, tu vai pesquisar, tu vai perguntar, então tendo essa vontade de querer aprender, né, que eu sempre falo pro pessoal, né, é bem tranquilo, né. E para quem tem vivência em Docker, então é muito fácil usar o Podman. E para quem não tem conhecimento, né, então, e é bem tranquilo também de se trabalhar, né, com Podman. Ali os comandos são muito simples, são bem similares. Então, como tu está trabalhando com container, então é uma maneira muito legal, porque tu pode ir estudando e fazer estudando, errando, vendo o que tu errou e consertando e tal. Então, trabalhando assim com container é muito legal, né? Então, e tu não precisa fazer tudo na tua máquina, tu não precisa subir máquinas virtuais, aí tem que fazer backup, aí tem que fazer um rollback. Então, trabalhando com container é muito simples e bem interessante mesmo. Alguém tem mais perguntas? O Lucas Marola perguntou ali o que achou do Nomad, do HashiCorp. Cara, eu achei inovador, cara, achei bom. Eu não tive o prazer ainda de parar e para testar, até mesmo que agora final do ano, agora algumas empresas estão tocando alguns projetos de melhorias, né? Então eu estou focado nisso aí, né? Mas eu já tenho acompanhado isso aí, principalmente lá do canal Linux Tips, né? Eu estou sempre acompanhando lá o Fernando lá, né? Então, lá no canal Linux Tip lá, então eu estou acompanhando e cara, tá bacana, mas eu ainda não parei ainda para mexer ainda, para me dedicar a isso aí, né? Ali o Roberto, migrar do Docker para o Podman pode ser muito complexo? Pode ser um pouco complexo, sim, pode ser. Então, eu
particularmente estou migrando algumas aplicações do Docker para Podman, assim, né, tipo, e tem algumas complicaçõezinhas, assim, ainda. Então, pode ser um pouco complexo. Pode ser dependendo do teu ambiente. Mas tem coisas muito, muito simples, assim, que rodam de boa. Tipo, tem uma empresa ali que a gente implementou rapidinho ali, o pessoal queria usar um GitLab interno ali, a gente subiu com Podman, né, integramos com Jenkins também em cima do Podman, então, cara, ficou show de bola, né. Então, pode ser, mas também pode ser tranquilo também. Então, obrigado, esse chapéu eu comprei por causa que eu uso Fedora, né. Então, por causa disso, como eu sou usuário Fedora, então eu comprei um chapeuzinho azul para mim. Então, desde quando eu uso, né. Luiz Almeida pergunta ali, a Red Hat usa o Podman? Sim, está utilizando. Até mesmo na aquisição do CoreOS, né, o pessoal está implementando o Podman, né, e com isso tem a Red Hat CoreOS, que está usando o Podman, tem o Fedora CoreOS usando o Podman, e as últimas versões do OpenShift, né, as instalações com Fedora CoreOS ou com Red Hat CoreOS já estão usando o Podman. Então, até na própria documentação oficial ali diz ali para te subir um ambiente em OpenShift, né, utilizando o Podman, né. Então, as últimas versões já estão utilizando o Podman. Bom, pessoal, eu acho que era isso aí mesmo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, né? E vamos lá que ainda tem bastante palestras boas aqui no Latinoair 2020, né? Pessoal, muito obrigado pela presença, né? Obrigado por terem me ouvido. E eu espero que vocês utilizem o Podman, né? Se vocês quiserem alguns artigos sobre o Podman, dê uma pesquisada no Vivo Linux. Eu escrevi 2 artigos e escrevi também algumas dicas sobre o uso do Podman. Então, dê uma olhada lá no portal do vivolinux.com.br. Lá tem alguns materiais sobre o Podman. E eu vou adicionar mais material lá também. Bom, eu acho que era isso aí, né?